Olá, ok. Eu vou fazer esse vídeo para mostrar como a gente cadastra operadores no sistema e as permissões de acesso por operador. Quando a gente abre o sistema, a gente vê no sistema completo uma tela de login. E essa tela de login, a gente informa nosso código e nossa senha para acesso. O padrão vem com o operador 1 e a senha 123. Então, o primeiro passo aí que a empresa tem que fazer é conseguir alterar, né, essa senha para que não sejam todos que tenham acesso. O operador 1 ele é o administrador, ele já vem com todas as permissões em um sistema. Então, eu vou mostrar aqui que a gente vai na opção de gerenciar cadastros do sistema. Eu estou usando aqui o meu sistema em abas, um recurso legal para ser usado, né, que eu posso abrir várias janelas aqui. Fica fácil para administrar. Eu vou aqui no gerenciar cadastros, então abriu a aba 2 e eu vou ver que eu tenho aqui no menu esquerdo os vários grupos de recursos aqui para a gente estar cadastrando, fazendo manutenção. Ao rolar para baixo, eu vou ver que eu vou encontrar um grupo para a gente fazer a manutenção dos operadores. Então está aqui o grupo operador. Eu posso digitar aqui em cima o operador, que eu também vou filtrar essas opções. Então é por aqui também que a gente gerencia os atalhos ali da tela. E por aqui que a gente gerencia as restrições. Então eu vou no consultar operadores, eu vou verificar que eu tenho só um operador que é o administrador, certo? Eu quero cadastrar um segundo operador, vou clicar no incluir, e ele vai ser um operador... Vou citar aqui para o meu vendedor 1, né? O meu funcionário 1, né? Você teria o nome aí desse funcionário. Eu posso vincular esse funcionário a um vendedor que é cadastrado no cadastro de parceiros. Então, eu posso fazer esse vínculo, né? Eu posso também vincular esse funcionário a uma filial de trabalho para empresas que têm no mesmo sistema, no mesmo estabelecimento, mais de uma filial no sistema, mais de uma empresa. Eu posso também vincular esse funcionário a um operador de caixa, né? Então eu tenho que cadastrar também o operador de caixa para que eu possa vincular ele a esse operador de caixa. O apelido dele eu vou deixar como funcionário 1 mesmo. E a senha eu coloco aqui, a senha inicial que eu vou definir para ele, que eu vou colocar 123. Então, baixado é quando eu quero desativar um operador. Operador de caixa eu marco para dizer que ele pode trabalhar com caixa, então. Operador de caixa eu marco para isso, para dizer que ele pode trabalhar com caixa. Administrador é para eu saber que ele vai ter sempre acesso a gerenciar outros operadores. Nesse caso aqui eu vou deixar esse desmarcado. Permite operar com outras filiais, sim ou não. Permite visualizar movimentos de outros vendedores, sim ou não. Permite logar no caixa de outros operadores, sim ou não permite logar, né? Nesse caso eu vou marcar não permite logar no caixa de outros operadores. Ou seja, ele é um operador de caixa que só pode trabalhar com o operador de caixa dele, ele não pode listar os caixas dos outros operadores e logar o caixa para fazer modificações no caixa dos demais operadores. E tem também uma opção aqui para permitir visualizar apenas clientes que ele seja o vendedor. Então, se eu marcar aqui o parceiro vendedor para esse funcionário 1, e marcar essa opção permite visualizar apenas clientes do vendedor. Na hora que a gente for na consulta de parceiros ou nas telas de vendas, só vão listar os clientes que estão relacionados a este vendedor, tá? Que tem como a gente fazer esse relacionamento nos cadastros. Então aqui no caso o que eu quero que o funcionário 1 ele seja operador de caixa e que ele não possa trabalhar com os caixas de outros operadores, certo? Eu ainda não vinculei um parceiro vendedor a ele, poderia vincular. Nesse caso aqui eu vou trabalhar como se o funcionário 1 fosse usado por mais de uma pessoa, né? Tipo, por todos os meus vendedores uso esse mesmo login, né? Então eu poderia colocar aqui vendedores, então. Nesse caso eu não vinculo ele a um vendedor específico, eu posso selecionar na hora da movimentação para qual vendedor realmente eu vou querer
qual parceiro vendedor eu vou querer acreditar aquela venda, para os relatórios de comissão, que posteriormente podem ser tirados, e vou gravar. Certo? Gravei o operador vendedores. Eu tenho aqui que ele é o operador de caixa. O administrador, se a gente der 2 cliques, a gente vai ver que ele está com marcado o operador caixa, filial de trabalho, né? E ele está como operador de caixa, administrador, está com todas as permissões aqui. Mas também está marcado para não logar a caixa de outros operadores, para evitar bagunça, né? Então agora eu vou deslogar esse operador que eu estou usando, que é o admin. Eu vou clicar aqui, vou deslogar o operador, vou fechar, ele fecha as janelas que eu tenho abertas. E eu vou entrar com o operador 2. Senha 1, 2, 3. Está aqui embaixo, 2, funcionário 1, nenhum caixa aberto, certo? Se eu tentar no caixa consultar caixas, e tentar selecionar aqui outro operador e logar o caixa de outro operador, ele não vai deixar eu fazer o login do caixa de outro operador, né? Não vai permitir que eu trabalhe com o caixa de outro operador. Que aqui na consulta de caixa eu até consigo consultar, tirar o borderô para verificar a movimentação. Eu posso bloquear essa janela de consulta de caixas para esse operador posteriormente, porque eu não quero que esse operador tenha essa possibilidade. Então, na hora de abrir caixa, eu tenho bloqueado, eu não consigo clicar e selecionar outro operador para abrir o caixa, só o meu, ele já traz o meu operador aqui. Então, se eu der um novo caixa, o sistema vai gerar a data do caixa aqui, 22/11, sequência 1. Então, eu tenho um caixa com o operador 2, que é o funcionário 1 aí. Agora eu vou ver que no sistema, nas telas do sistema, eu tenho acesso a tudo com esse operador. Se eu for tentar com esse operador acessar a consulta de operadores, eu vou ver que só o administrador pode acessar essa tela. Cadastrar operadores, também só o administrador. Gerenciar restrição, também só o administrador. Então, o que acontece? Aquelas outras telas eu quero também bloquear acesso aos menus, aos menus de caixa. Então eu vou voltar a entrar com o administrador e vou lá nas restrições para a gente começar a configurar essas permissões de acesso. Eu vou clicar aqui embaixo no 2 aqui, que é o funcionário 1. Vou deslogar ele sim e vou entrar como um administrador aqui. Eu vou lá no cadastro, gerenciar cadastros. Vou digitar aqui operador, OP, e eu vou ter consultar operadores. Eu vou ver que o vendedores eu tinha deixado como apelido funcionário 1, por isso que ele estava aparecendo funcionário 1 ali embaixo para mim. Eu vou editar esse cadastro. Eu vou alterar aqui para vendedores o apelido. Gravar. Certo? Então, deixei como vendedores aqui tanto o nome como o apelido. O apelido é o que aparece no sistema aqui embaixo, nos relatórios. Eu vou aqui na opção gerenciar restrições e eu vou ver que eu posso selecionar o operador para o qual eu quero cadastrar permissões. Tá? Eu só consigo controlar permissões de operadores que não são supervisores. Ou seja, eu só tenho um, ele me trouxe o vendedores aqui. O que eu faço aqui? Eu posso ir tela por tela bloqueando o acesso. Certo? Tela por tela, eu posso bloquear o acesso. Eu não tenho um recurso aqui para eu bloquear todas as telas automaticamente, para daí eu ir só liberando as que eu quero. Então, esse recurso a gente pode estar analisando aí para incluir no sistema. Então, atualmente, eu tenho que bloquear todas as telas que eu não quero que ele acesse. Certo? Então, eu vou abrir tudo aqui. Vou abrir tudo aqui. E vou fazer um exemplo aqui que lá no caixa, por exemplo, a consultar caixas. Né, que seria essa tela 74 aqui. Bloquear acesso do operador a esta tela.
gravar. Tá, o que vai acontecer? Se eu for na consultar movimentação de caixa, eu vou ver que não está bloqueado, mas no consultar caixas está bloqueado o acesso. O nome aqui no menu não necessariamente é o nome da tela. Nós temos a tela no sistema internamente, para nós chama-se reabrir caixa. Então, consultar caixas aqui é o nome que aparece aqui nessa opção aqui quando eu vou no menu. Então, eu vou pelo que está no menu. Liquidação de contas. Eu não quero que esse operador faça liquidação de contas, eu não quero que ele exclua. Eu tenho que gravar uma por uma, né? Eu gravo, vou na exclusão de liquidações, marco e gravo. Ele grava uma por uma. Então, esse recurso a gente vai melhorar para como bloquear tudo de uma vez só, né? Eu tive que ir bloqueando de uma por uma aqui. Bordeiro de caixa, eu quero bloquear. Abrir caixa, eu quero deixar. Consultar caixas, eu bloqueei. Consultar movimentação de caixa, eu deixei. Fechar caixa, eu deixei, para ele ter que poder fechar o caixa dele. Lançar recebimento e pagamento manualmente, sem ser por venda, por compra, ou seja, lançamentos de ajustes e outros lançamentos eu quero bloquear. Relação de recebimentos e pagamentos eu quero bloquear. Consulta de cheque eu vou deixar ativo, porque ele pode receber cheque no caixa dele e precisa consultar. Então, como a gente marcou lá no cadastro dele que ele só pode mexer no caixa dele, essas telas vão restringir que ele só veja o caixa dele. Transferência de numerários eu vou permitir. Consultar as transferências eu vou bloquear, para ele não poder usar o botão de excluir lá na consulta de transferências. Para ele não poder ficar consultando e excluindo transferência. Uma vez que ele fez uma transferência, ele só tem a opção de pedir para o superior dele, que é o administrador, para que desfaça a transferência. Depósito em conta eu vou bloquear. Consultar depósito eu vou bloquear. Saques eu vou bloquear também. Saque de conta também vou bloquear. Então eu fiz no menu do caixa aqui como exemplo. Liquidação de contas eu bloqueei. Exclusão de liquidação bloqueei. Borderô de caixa bloqueei. Eu vou ter o abrir caixa, o consultar movimentação de caixa e o fechar caixa. E também os cheques e a transferência de numerários, mas a consulta de transferência não, porque na consulta ele pode ficar olhando as transferências feitas e inclusive excluir. Então tá, isso aí está feito. Fechando aqui e deslogando o operador administrador, eu vou logar o operador 2 novamente. Eu vou ver que quando eu for acessar o menu de caixa, o sistema não deixa desabilitado aqui. Ele dá a sensação de que eu tenho a opção, mas quando eu tentar clicar na opção, o operador não tem permissão de acesso a essa tela. Verifique com o supervisor para liberação de acesso. Então eu não devo ter permissão com este operador. O borderô de caixa eu preciso deixar, né? Eu bloqueei o borderô de caixa, mas eu preciso abrir caixa. Então, mesmo que eu possa vir no abrir caixa, eu só posso o operador que é o meu. Caixa, consultar caixas eu não posso, mas consultar a movimentação de caixa eu posso, entendeu? Se eu tentar selecionar o administrador aqui, eu também vou conseguir consultar a movimentação de caixa. Então, são recursos aí que, se a gente quiser bloquear mais dentro da tela, os recursos a gente vai ter que ir solicitando alterações. Mas eu posso consultar a movimentação de caixa e ver o borderô de outros operadores também, né? Então, posso ver caixa a caixa do administrador. Então, se eu não quero que ele tenha acesso a isso, porque não há necessidade, eu bloqueio a consulta de movimentação de caixa. Então, eu vou bloquear depois essa consulta de movimentação de caixa. O fechar caixa eu não bloqueio, porque ele precisa poder fechar o caixa dele. Então, essa tela de fechamento de caixa eu não bloqueio. Recebimentos e pagamentos bloqueado. Consulta de cheques aberta. Tá? Qual a conta, etc. Deixei aberto propositalmente. Relatório de cheques também. Transferência de numerários também. Consulta de transferências eu bloqueei. Depósito em conta, as outras opções todas bloqueadas. Tá? Então, a consulta da movimentação do caixa desse operador,
ela deve ser feita pelo borderô de caixa, tá? Então como eu tinha bloqueado o borderô de caixa, eu vou logar de volta o administrador, vou liberar o borderô de caixa. Eu vou abrir aqui o borderô de caixa. Vou nas gerenciar restrições. Operador 2. Eu vou no caixa. Borderô de caixa e vou tirar o bloqueio do acesso. E a consulta de movimentação de caixa ele não deve ter acesso. Por quê? Um operador de caixa que presta contas na empresa, ele vai ter acesso à movimentação dos seus caixas através da opção, eu vou logar aqui de novo ele vai ter acesso à movimentação de seus caixas através da lista aqui embaixo dos caixas que ele tem, ele vai selecionar a data e o caixa, ele vai logar esse caixa aqui no botão logar, então ele vai aqui no caixa borderô de caixa. Aqui ele vai poder imprimir e ver a relação de toda a movimentação de caixa por caixa dele. Então eu não posso abrir a opção nas outras telas para que ele fique consultando a movimentação de caixa de outros operadores, que são tarefas administrativas. Então aqui na tela dele ele não consegue selecionar no borderô de caixa o borderô de outro operador, só o dele. Se ele quiser ver o borderô do caixa de ontem dele, ele vai pôr a data e a sequência do caixa e pesquisar, e o sistema vai mostrar o de ontem. Se ele quiser ver quais os caixas que ele tem aberto, ele não vai usar a opção de consultar caixas. Ele vai usar a opção aqui embaixo, clicar aqui, e ele vai data por data olhando os caixas dele, porque ele vai ter um caixa em todas as datas. Tarefas administrativas que vão ter que listar nas outras telas essas opções para alguma análise, vão ser feitas com a supervisão do administrador. Então o administrador vai entrar, vai olhar o que precisa ser visto e vai passar a informação, certo? Então é assim que a gente faz as permissões. Infelizmente o único assim, fator complicador agora é que a restrição tem que ser feita de tela por tela. Eu não consigo ainda fazer uma operação de bloqueio geral e depois ir liberando as que eu quero. Eu tenho que tela por tela dizendo qual eu quero bloquear. E às vezes um recurso dentro de uma tela, por exemplo, se eu quero liberar uma tela para a pessoa olhar, mas dentro daquela tela eu queria bloquear só alguma coisa, algum botão, eu ainda não tenho esse nível de permissão. Então ou eu libero a tela para o operador ou eu bloqueio o acesso à tela para o operador, certo? Se ficou alguma dúvida aí, é só entrar em contato e passar que a gente esclarece. Muito obrigado e até a próxima.